Oi, gente, aqui é a Mi do blog recantandome.com e hoje eu trago pra vocês duas tags em uma. Na verdade é o seguinte, eu não sei se vocês têm acompanhado o blog, mas a minha vida tem girado ultimamente em torno de casamentos. A família do Júnior resolveu todo mundo se casar, então no último mês eu fui em 3 casamentos. Eu li muitos livros sobre casamento nesse último mês também, como A Lua de Mel da Sophie Kinsella. Eu tô pra ler um livro novo da Nora Roberts, que é o álbum de casamento. Alguns outros livros também falaram sobre casamento, que nem Pausa, da Colin Hoover. Então, assim, minha vida toda tá girando em torno de casamento. Eu sempre quis casar com o Júnior, mas o Júnior sempre se esquivou. Mas, mesmo assim, ele tá fazendo um sinal aqui de aham. Mas, mesmo assim, eu como uma mulher romântica, assim, aquela coisa bem de princesinha, sempre tive o sonho de me casar. E sempre criei na minha cabeça aquela ilusão de como seria o meu casamento. Não tenho a mínima ideia se essa tag ou se essas tags já existem na blogosfera. Não procurei, não fui atrás, tá? Não plagiei, eu criei tudo da minha cabeça, mas eu fiz 2 tags em um. Então a primeira tag, eu vou deixar todas as perguntas aí embaixo para quem quiser responder. A primeira tag vai ser para falar um pouco sobre o nosso sonho, de como seria o nosso casamento de verdade. E a segunda tag vai ser para responder algumas perguntas sobre como seria o seu casamento, mas utilizando informações de livros que vocês já leram, que estão envolvidos nesse tema. Então vocês vão ver direitinho, vou explicar direitinho como vai ser depois, que é justamente para pegar referências de livros que vocês já leram para colocar em cada item que eu vou citar para vocês. Eu fiz uma colinha aqui no computador para não me perder, com as perguntinhas, então vamos lá começar. A primeira tag, então, é sobre o seu casamento dos sonhos, tá? O casamento dos sonhos de verdade. Então, primeira pergunta, na verdade é para falar sobre o seu casamento dos sonhos de verdade, né? Primeira pergunta, que tipo de cerimônia prefere? Bom, eu gosto muito de coisas mais antigas, então, assim, da época vitoriana, coisas bem vintage. Eu gosto muito daquela tradição do velho, do novo, do emprestado, como é que é? E do coisa azul é something new, something old, something borrowed, something blue. Então é algo novo, algo usado, algo emprestado e algo azul. Eu gosto muito dessa tradição que remonta à era vitoriana, que é uma tradição que é para dar boa sorte ao casamento. Eu gosto muito daquela decoração vintage também. Então, se eu fosse me casar com o Júnior, e obviamente se eu tivesse dinheiro para poder bancar a festa dos meus sonhos, seria uma festa neste estilo vitoriano vintage. Segunda pergunta: em que lugar gostaria de casar? Eu gosto muito de casamentos ao ar livre. Eu acho eles muito mais emocionantes, eu acho eles muito mais bonitos do que aqueles casamentos tradicionais de igreja. Eu não gosto muito de casamentos e de festas tradicionais, que seria casamento na igreja com festa no salão. Eu não curto muito. Recentemente a gente foi no casamento da Márcia Guimarães, que é prima do Júnior, que foi numa vinícola aqui no Rio Grande do Sul, na Barra do Ribeiro, se não me engano, com uma vista de frente para o Rio Guaíba, num lugar cheio de árvores, cheio de campos, cheio de flores, com um gazebo lindo decorado que simplesmente foi fantástico. Eu acho que se fosse para escolher um local, eu escolheria um local parecido com esse para casar, assim, com uma vista maravilhosa. Ou então, deixa eu ver, alguma coisa assim na beira do lago, ou então na beira da praia, ou então em cima do morro, alguma coisa assim bem diferente. Eu gosto de locais assim, mais abertos, mais naturais, com roupas mais simples, etc. Número 3. Qual o seu sonho de vestido? Bom, eu sei que o meu sonho de vestido não é tão compatível com essa ideia de casamento mais natureba, tá? Mas mesmo assim, são 2 estilos de vestidos. Seria o vestido bem vitoriano mesmo, que é aqueles vestidos assim bem antigos, bem rendados, justos no corpo, com aquele sapatinho branco que tem uma fivelinha assim bem vitoriana, com aquelas tipo coleiras rendadas assim que tinha naquela época e tal. Seria um desses. E o outro, na verdade, que é um vestido que eu amo de paixão desde que eu era criança, foi quando eu assisti o filme Sabrina, com a Audrey Hepburn. E ela tinha um vestido que ele era todo branco, com um monte de partes rendadas em preto. Era um tomara que caia, e eu simplesmente sou alucinada por esse vestido. Eu sei que ele fez muito sucesso, não só na época, mas até hoje. Tem muitas estilistas de moda para noivas que reproduziram, assim, vestidos parecidos com aquele, no mesmo estilo, de vestidos brancos com partes rendadas em preto, que eu acho uma mistura bem bonita, assim. Então seria um vestido que eu adoraria usar no meu casamento. Apesar de que eu já mostrei esses vestidos pro Júnior e ele acha tudo uma grande porcaria, assim, ele acha feio. Mas sou eu que, né, eu que seria a noiva, eu que usaria o que eu quisesse. Mas
Número 4, como seria a decoração? Bom, como eu falei pra vocês, como eu gosto de coisas vitorianas e vintage, eu gostaria assim de coisas com muitas rendas, muitas pérolas, bordados, tipo almofadas bordadas. Eu gosto muito daquelas gaiolinhas brancas com passarinhos, coisinhas pequenininhas, assim, de decorativo, assim, nada muito luxuoso. Eu tinha pensado, por exemplo, no buffet, vamos dizer assim, né? Até pode ser servido a francesa, à la carte, não me importo. Mas eu gosto de coisas mais self-service, por exemplo, uma mesa de doces em que a pessoa tem pacotinhos e vai servindo, waffles, M&M's, coisinhas simples. Eu não sou nem um pouco sofisticada nessas coisas, então, tipo, de entradinha, essas coisas de canapé, eu sou mais de coxinha, empadinha, pastelzinho. Eu sou bem povão, assim, nesse sentido. Mas seria uma decoração mais, assim, bem romântica, cheia de rendas e babados e pérolas, etc. Acho que nos tons meio dourado, assim, meio begezinho, com lilás, amarelo, alguns tons em preto, eu também acho bonito. Acho que seria mais ou menos assim. Até depois eu vou botar pra vocês lá no blog fotos que eu retirei do Pinterest.com, que são fotos que ilustram mais ou menos o meu casamento dos sonhos. Então vai ficar bem legal, porque quem estiver vendo no YouTube, vai lá no blog, aqui embaixo do vídeo eu vou fazer uma coletânea de fotos pra vocês, pra mostrar como seria o meu casamento dos sonhos, pra vocês terem uma ideia. Número 5, festa grande ou festa pequena? Festa pequena. Eu sou uma pessoa um pouco antissocial, eu não sou de muitos amigos, eu posso contar nos dedos, se bem que só a família do Júnior daria um batalhão de gente, porque a família dele é muito, muito grande. Então, os meus convidados já meio que se limitariam só pelo número de convidados da família do Júnior, e daí teria mais alguns poucos amigos, porque a minha grande maioria de amigos é virtual, mas eu gostaria de fazer uma cerimônia mais íntima, assim, para poucas pessoas. Bom, essa foi a primeira tag. Vamos para a segunda tag. A segunda tag, relembrando, é para vocês se referirem a livros e completarem, então, com referências de livros, tá? Então, por exemplo, local do casamento. Eu escolheria o Castelo do Lúcius, do livro Como se Livrar de um Vampiro Apaixonado, da Beth Fantasy, lá na Romênia. Eu lembro que quando teve o livro O Casamento, que é o spin-off entre o livro 1 e o livro 2, que é Como Salvar um Vampiro Apaixonado, o casamento do Lúcio e da Jéssica foi no castelo dele, lá na Romênia. Eu acho que o castelo, apesar de ser um castelo bem, assim, assustador, na beira de um penhasco, cheio de torres altas, cheio de masmorras, etc., o local que foi realizado o casamento foi aquele gramado, aquele jardim lá do lado de fora, todo envolto a pedras, com trepadeiras. Foi uma coisa tão divina, tão assim, romântica, que eu acho que de todos os casamentos que eu já li no mundo literário, foi o que realmente mais me chamou a atenção. Acho que se eu pudesse, eu escolheria tudo relacionado ao casamento do Lúcio e da Jéssica e colocaria no meu casamento literário, digamos assim. Mas para não ficar muito repetitivo, pelo menos o local, eu vou escolher o Castelo do Lúcio na Romênia. Número 2, vestido. Que vestido vocês usariam? Bom, eu fiquei na dúvida, como eu disse, eu amei o vestido da Jéssica, amei mesmo, mas eu acho assim, eu vou deixar pra ela, porque aquele vestido tem tudo a ver com a história dela e com o Lúcio, e eu já tô roubando o noivo, então não vou roubar também o vestido e etc. Então eu acabei escolhendo o vestido que a Darcy usou no casamento dela com o Ethan, no livro Presentes da Vida, da Emily Giffin, que era um vestido de marfim, todo de chiffon, assim, com justo no busto, e ele tinha uma abertura evasê, assim, ele era curtinho, com decote em V nas costas, e ele era da época eduardiana, que, assim, parecido com a vitoriana, é uma época que eu também gosto muito, né, que, se não me engano, lá da Inglaterra, do rei Eduardo. Eu posso estar falando uma grande besteira, mas lembro que eu já pesquisei sobre isso, mas eu não tenho de cabeça, não lembro. Mas é um vestido que remonta à época eduardiana. Então ele é marfim e é bem bonito, assim, bem simples. Eu acho que ficaria bem pertinente a um casamento num lugar aberto, na beira de um laguinho, na beira da praia. E ficaria uma coisa bem condizente, assim. 3. Cabelo e maquiagem. Quem faria o cabelo e maquiagem de vocês? Eu escolhi duas personagens bem malucas. A primeira é a Mindy, do mesmo livro Como se Livrar de um Vampiro Apaixonado, da Beth Fantasy, porque, como todo mundo sabe, a Mindy ela é uma excelente aspirante a cabeleireira e o sonho dela era ser cabeleireira dos famosos, estrelas e famosos de Hollywood. E realmente ela arrasa em todos os penteados que ela faz. Então eu não poderia deixar a Mindy de fora para fazer o meu cabelo nessa cerimônia tão importante. E a maquiagem, eu escolhi a Jo, do livro A Lua de Mel, que ela é uma
estudante de estética, que no caso a Lotte conheceu ela de uma maneira bem inusitada, e a Jo meio que transformou a Lotte numa princesa. Ela fez todo um tratamento de pele, fez uma maquiagem fantástica, e a Lotte ficou linda, 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 linda. Então acho que para maquiagem eu escolheria a Jo. Número 4, noivo. Que noivo literário vocês escolheriam? Bom, não é segredo para ninguém que o meu marido literário é o Lúcio Vladesco, do livro Como se livrar de um vampiro apaixonado. Então, naturalmente, é óbvio que o meu noivo seria o Lúcio. Desculpa, Jéssica, desculpa, Júnior, mas ele já tá acostumado. Então, eu entraria de braços dados com o Lúcio, naturalmente. Número 5, quem seria o padrinho? Vou ser repetitiva novamente em relação ao livro, mas eu não poderia deixar de escolher o Raniero. O Raniero é primo do Lúcio, do mesmo livro Como se livrar de um vampiro apaixonado, e não é só por isso. É porque eu realmente me encantei por esse personagem. Ele quase roubou o meu coração, mas obviamente que o Lúcio é em primeiro lugar. Só que assim, o Raniero é uma pessoa extremamente confiável. Então, se fosse para eu entregar a minha segurança para alguém, seria pro Raniero. Não só porque ele é um vampiro, não só porque ele é um guerreiro, mas porque ele é uma pessoa confiável, ele é uma pessoa que se importa com a gente, que cuida da gente, que é extremamente querido e é o braço direito do Lúcio. Então, não poderia escolher um padrinho melhor. Quem seria minha madrinha? Essa foi uma tarefa muito difícil, porque eu não costumo criar muitas conexões com personagens femininos. E foi difícil escolher uma que, digamos, fosse importante pra mim e que se adequasse ao cargo tão importante de madrinha. Mas depois de ler A Lua de Mel da Sophie Kinsella, eu acabei optando pela Fliss. Eu sei que tem muita gente que vai dizer que eu sou louca, tipo, poxa, justo a Fliss que foi quem quis destruir o casamento da Lotte. Talvez até por esse motivo, porque daí eu não teria a Fliss como minha inimiga e ela não faria nada pra destruir o meu casamento. Mas também porque a Fliss é extremamente criativa e ela sabe realmente como organizar coisas. Ela é aquela pessoa que se tu botar uma bomba na mão dela e der 1 hora pra ela resolver, ela vai dar um jeito. Ela é super pra ontem, ela é super organizada, ela é super criativa. E eu acho que ela seria uma ótima madrinha pra escolher local, pra organizar a festa, pra ajudar com vestido. E querendo ou não, ela é uma pessoa de coração muito grande. Se ela fez o que ela fez pela Lotte, é porque ela amava a Lotte. E ela se preocupava com o futuro da Lotte. Então eu sei que nesse sentido ela também ia se preocupar muito comigo e ia querer o melhor pra mim, com certeza. Então eu acabei escolhendo a Fliss. Aya e Daminha. Quem seriam as minhas aias no casamento? Sinceramente, eu não lembro de ler muitos livros com crianças, meninas, para escolher de aias. E como recentemente eu li muitos livros com meninos, eu acabei escolhendo, eu não sei como é que chama no masculino, se é aio, se é daminho, que seja. Mas escolhi o Noah, da Lua de Mel, que é um menininho de 7 anos, coisa mais amada. Ele é extremamente divertido, espontâneo. E escolhi o Ben, do livro A Vovó Vigarista, do David Walliams, que ele também é um menino de 11 anos, que é um menino muito esperto, muito inteligente, assim, com um coração bem grande, que ele é muito fofo. E pra não ficar sem menina, eu acabei optando pela Liesel, do livro A Menina que Roubava Livros, do Marcos Zuzaki, que é uma das personagens literárias que eu mais amo de paixão. Ela também é uma menina, ela deve ter os seus 12 anos, não me recordo, faz muitos anos que eu li o livro, não lembro se ele falou sobre idade, mas eu acho que ela seria uma ótima daminha de honra. Então essas são as minhas escolhas. Quem seria o celebrante do meu casamento? Bom, foi difícil também escolher, mas eu queria escolher uma pessoa que fosse falar muito bem no meu casamento. Na verdade, eu pensei no John Green, mas o John Green é um autor e não um personagem de livro. Porque o John Green, ele é uma pessoa extremamente profunda, ele consegue sempre colocar nos textos dele muitas lições de vida muito lindas. Então eu acabei pensando assim, poxa, John Green, que personagem seria mais adequado para celebrar a cerimônia do meu casamento? E eu pensei no Augustus, do livro A Culpa das Estrelas, porque o Augustus ele fala muito bem. Ele tem uma visão de vida muito poética, e ele inclusive ele tinha escrito, né, o próprio discurso dele do funeral dele, então ele fala bem, ele tem ideias bem legais, e eu achei que seria uma forma bem interessante de celebrar o meu casamento com uma pessoa querida como Augustus, do livro A Culpa das Estrelas. Apesar de que, né, ele não está mais entre a gente, mas mesmo assim, acredito que ele iria comparecer no meu casamento de uma forma ou de outra. Onde seria a lua de mel?
Eu tinha escolhido um outro lugar antes, que era na Inglaterra, porque eu simplesmente amo Inglaterra, Irlanda e Escócia. São regiões que eu gosto muito, que eu gostaria muito de conhecer. Inclusive, as minhas autoras preferidas todas vêm de lá, não é dos Estados Unidos. Mas, no momento, eu estou lendo Simplesmente Ana, da autora brasileira Marina Carvalho. Eu tô bem apaixonada pela história e principalmente pela região da Crósvia, que é onde a Ana, né, acabou descobrindo que, na verdade, ela é princesa de lá, que o pai dela é de lá, que é o rei da Crósvia. E estão falando tão bem da Crósvia, dizendo que é um excelente ponto turístico, que tem lindas regiões, que tem mar, etc., que é super bonito, que eu resolvi, que tal passar a lua de mel em Crósvia, quem sabe dar um pulinho no castelo da Ana, acabo ficando nas lindas acomodações confortáveis de lá, acabo conhecendo os locais em que o Alex levou a Ana para conhecer, e eu acho que seria uma ótima lua de mel. O que vocês acham? Bom, última questão. 5 pessoas que não poderiam faltar na sua lista de convidados. Foi realmente difícil de escolher, porque são tantos personagens literários que eu amo, mas eu acabei limitando para 5, que são o casal Will e Lu, do livro Como Eu Era Antes de Você. É um dos livros mais lindos que eu li no ano de 2013, da editora Intrínseca, da Jojo Moyes. Eu simplesmente me apaixonei pelo Will e pela Lu e pela história de vida deles e pelo amor profundo que eles tinham um pelo outro. Então, são personagens extremamente queridos meus, que eles não poderiam faltar na minha cerimônia de casamento. O Old, do Extraordinário, também da editora Intrínseca, da autora R.J. Palácio, por ser um menininho tão extraordinário, por ser um menino de coração puro e cheio de obstáculos na vida, que mesmo assim ele soube como vencer um leão por dia e soube como se impor na própria vida. Quem não conhece esse livro, por favor, leiam a resenha que eu fiz dele lá no blog, porque é um livro que realmente vale a pena. E não poderia também faltar um outro casal favorito, que eu amo de paixão, que é o Will e a Lake, dos livros Métrica e Pausa e This Girl, da Colleen Hoover, que é um new adult, que eu também tenho resenha deles lá no blog. E como vocês podem ver, eu tenho alguma coisa muito séria com esse nome Will, porque todos os Will meio que me apaixonam, assim, eu acabo me apaixonando por eles. São personagens extremamente intensos e românticos, e eu também gosto muito da relação entre o Will e a Lake. E querendo ou não, por tudo que eles passaram, e recentemente, né, não vou falar sobre pausa nem soltar spoilers, mas aconteceu algumas coisas. Então eu gostaria de ter estes 5 personagens na minha lista de convidados e, obviamente, muitos outros personagens literários que eu amo. Essas foram as 2 tags sobre casamento, uma sobre casamento de verdade ou uma sobre casamento literário. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou indicar um único casal de blogueiros literários, que são meus amigos que eu gosto muito, que é a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas, e o Mo, o noivo dela, para responderem essa tag, que eu acho que vai ser bem legal ver um casal respondendo. Mas, por favor, todos sintam-se à vontade em responder a tag. Não esqueçam de deixar o link depois para poder conferir a tag de vocês, ou então respondam por um vídeo resposta. Se vocês tiverem gostado do vídeo, não esqueçam de clicar em gostei. Não esqueçam de ajudar a compartilhar no Twitter, Facebook e Google+. E se inscrevam no canal caso não tenham inscrito, ok? Um beijo pra vocês e até a próxima tag.